ideia de os judeus são um povo, se não vieram de uma mesma etnia. Quer falar algo sobre isso, João? É o que a gente vem comentando sobre toda a live, né? A construção da narrativa bíblica é uma construção judaíta. Só que os judeus, o Judá, era uma localidade muito pequena, perto do Muito que era diferente. Israel Norte do Samaria. Então, só vai se tornar algo melhor a partir de quando Samaria é atacada pelos assírios e parte do povo de Samaria foge para o sul, foge para Judá. E Sim, Jerusalém, uma localidade no máximo de 1.000 habitantes, em pouco tempo se torna uma cidade-estado comercial, com em torno de exatamente. 15 a 17 mil habitantes. Mas é porque pessoas vêm de fora, e não que ela já era um local extremamente habitado e de grande fertilidade e de grande área comercial, de jeito nenhum. Mais na frente, a Érica vai mostrar A alguns origem mapas dos aí. israelitas é a partir de Canaã, dos cananeus, né? Então, é tudo explicado, inclusive no vídeo que eu citei para vocês, eu falo bastante sobre isso, né, a visão arqueológica sobre Israel, né, porque é muito importante, né, definir o que é fato, o que não é, como que era aquela região antes, como que é hoje e o porquê de tudo isso que está acontecendo, né? Se estudar a história, se olhar para as evidências, vai entender o que eu estou falando, tá bom? Agora, se ficar só nos mitos, nas crenças, a fé, né, e tudo, aí realmente não vai. O dilúvio é um mito, com certeza, Evandro. É mito demais, já está mais do que comprovado que é um super mito. Boa noite, João Eudes, o Rodrigues, boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Aberrações dessa Bíblia que mais parece um livro de piadas. É complicado, né, gente? Porque eu entendo a revolta das pessoas, às vezes, porque a gente, quando começa a desmistificar e a gente vê todas essas narrativas construídas, tudo que o João vem falando até agora, narrativas tardias, né? É, é... Então, assim, vamos, pessoal, eu vou continuar aqui, né? E aí logo mais a gente para, porque se a gente ficar só aqui no chat, a gente não vai dar continuidade. Tem muito material ainda para a gente conversar, para a gente falar. Então, eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, né? Quem está chegando novamente, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar a live, muito material, muita riqueza de conhecimento sendo apresentada aqui. Então, pessoal, o João falou ali do conto de Sinué, que é ali uma narrativa, um conto, né, uma narrativa, uma história, com E mesmo, egípcia, né, que fala ali de toda uma jornada de exílio, de redenção. Então, na literatura egípcia, poucos contos eles ressoam tão profundamente quanto ali as aventuras de Sinué, né, que é a narrativa, essa narrativa, pessoal, fala sobre um oficial egípcio que encontra refúgio em terras distantes e vive ali seu anseio de retornar à sua terra natal, no caso o Egito. E embora eles permaneçam lacunas nessa história, né, os fragmentos que sobreviveram, que foram encontrados, eles oferecem ali um fascinante vislumbre da dinâmica cultural entre o Egito e o Oriente Próximo. Por isso a importância desse conto de Sinué, né? E como que ele foi utilizado para construir outras narrativas, inclusive narrativas hebraicas, né? Então, Sinué é um mensageiro ali de confiança e assistente ali do reverenciado faraó Amenhotep I, e relata em primeira pessoa que ao retornar de uma expedição à Líbia, se vê envolvido ali em um turbilhão de intrigas quando ele acidentalmente ouve a notícia do assassinato do monarca, do faraó lá. Então ele ficou dominado ali pelo medo, pela incerteza, e se não é, ele toma a decisão de fugir do Egito, buscando refúgio ali em Retenú Superior, região central ali do Levante, onde hoje a gente tem, seria conhecido ali como a Palestina, o Líbano, a Síria e Israel. Então, mal sabia ele, né, que esse ato ele ia desencadear uma série de aventuras que iam moldar ali o destino dele, né? Então, na terra de seu exílio, onde ele estava, o Sinué ele começa a prosperar.
ele conquistando ali um lugar para si, como uma figura muito respeitada na comunidade local, né? E ele enfrenta um valentão e ganha respeito dos locais. Olha só, ele casa-se com a filha de um rei local. Então, para vocês verem como as histórias são parecidas, né? Muitos pontos semelhantes à história do personagem Davi. E o exilado, no caso o Sinué, ele cria uma família, torna-se ali um líder e reprime rebeliões ali com muito sucesso. Ele participa ali de campanhas para captura de gado e de prisioneiros, né? Mas, no entanto, à medida que ele vai envelhecendo, a saudade bate. E apesar de suas realizações, assim, uma inquietação persistente atormenta ali o coração do Sinué, né, do exilado, e seu desejo ali pelo Egito, por retornar ao Egito, ele fica cada vez mais forte a cada ano que passa, né? Então, interessante. E o desejo de Sinué, né, que antes era um sonho distante, ele se materializa inesperadamente, de acordo com a narrativa desse conto. Uma carta chega ali a ele com o selo do novo faraó, que é o Sesostris I, filho do Amenemhat I, né, chamando-o de volta para sua terra natal. E com a mistura ali de empolgação e cautela, o Sinué, ele atende ao chamado, deixando para trás ali a sua família, a nova família que ele tinha construído, a tribo, né, dele. Então ele retorna para o Egito e sua jornada o leva pela movimentada capital, ali onde o exilado ele se encontra ali com o próprio rei, com o faraó, né, no caso. Então, apesar, pessoal, e apesar de sua aparência toda esfarrapada e desgrenhada, que era algo chocante ali aos egípcios, né, que estavam ali asseados, barbeados, né, o rei, o faraó, ele perdoa Sinué por sua fuga. E ele recebe o convite, inclusive, para se juntar à elite ali egípcia. Então, essa história, porque é uma história, trata-se de um conto de Sinué, ele, embora esteja assim, bastante fragmentado, né, a forma como ele foi encontrado, ele foi preservado através de várias cópias, né, e que datam ali exatamente das dinastias 12ª e 13ª dinastias egípcias. Então, a história de Sinué é um exemplo, pessoal, de literatura migrante, é um exemplo de literatura migrante e do exílio, né? E ela foi popularizada pela tradução ali pelo egiptólogo Flinders Petrie. Sim, o Flinders Petrie, o mesmo da Estela do Merneptah. E ganhou uma continuação ali no conto O Retorno de Sinué, do escritor egípcio que foi laureado ali com o Nobel, Naguib Mahfouz. E, assim, alguns paralelos bíblicos, né, são notórios, conforme vocês podem já ter percebido, como a fuga de Moisés para Midian, ou de Davi enfrentando o gigante Golias, né, ou sua redenção, como José do Egito. Então, o relato ambientado ali no reinado do faraó Sesostris I, filho do Amenemhat I, cujo o reinado foi ali entre 1971 até 1926, antes da Era Comum, né? Então, pessoal, continua ali bastante cativante e foi usado para construir outras narrativas, né? Narrativas hebraicas, como o João já havia falado, né? Então é isso, João. Então vamos colocar aqui novamente se tiverem dúvidas, pessoal, podem deixar nos comentários, tá bom?